Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, um bom mês para todos os senhores e as senhoras, os jovens, um bom ano para todos nós. Que esse ano possa ser reformulado a partir de dentro de nós, cada um fazendo a limpeza da alma, lavando o vaso da alma, como disse Jesus a Sara, esposa de Benjamim, lavar o vaso da alma para deixar o terreno limpo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós temos que pegar esse terreno que é a nossa mente, o nosso coração, limpar, tirar as ervas daninhas e ali semearmos as leis da verdade, que são as leis de Deus, que hoje estão reunidas no cristianismo, os mandamentos, os trabalhos pedagógicos profundos trazidos por Jesus Cristo, o nosso irmão e governador do planeta, que reencarnou para dar uma efetividade a esses ensinos e fechou, ele mesmo avisou que tempos depois, em razão da evolução do intelecto e da moral humana, ele enviaria o Consolador prometido, as obras básicas da doutrina espírita, acabando de explicar toda a dinâmica das leis de Deus. O que Deus, como Deus nos criou, para que nos criou, como caminharmos segundo as suas leis, nos enquadrando pedagogicamente nelas, praticando os pensamentos, os sentimentos, as realizações de acordo com os seus ensinos, buscando assim atingir a perfeição. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968 por nós, Marcelo Paes Barreto, estudante, há mais de 50 anos que estudo a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus. Procuro conhecer a verdade e saber qual o verdadeiro caminho a ser seguido. Então, a orientação que nós devemos buscar são as leis de Deus, os seus ditames, seus artigos. E Jesus explicou muito bem, e os espíritos superiores vieram e deram uma conotação pedagógica em razão da evolução dos tempos. Só não estuda quem não quer, só não se melhora quem não quer, só não progride, só não prepara melhor o seu futuro quem não quer. E aí nós vamos ler hoje, para a nossa reflexão aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968, com o objetivo de fomentar o estudo para que a luz saia de todos os nossos sentimentos, enobreça os nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa caminhada. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Foi uma professora em várias encarnações, viveu também na época de Jesus, e através da psicografia segura de Divaldo Pereira Franco, editora Leal, nós vamos fazer uma reflexão profunda. Jesus, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Anotou isso o apóstolo João 12:32. Enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, ditas as instruções finais e significativas e delineadas as rotas para a tarefa do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele, Jesus, ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho no porvir, no futuro. Ele mostrou para nós que o nosso mundo não era daqui. Estávamos aqui de passagem. Aqui é um planeta de provas, de expiações, de muita violência e que serve para nos reeducarmos. Como alunos reprovados em outras vidas, aonde só cultivamos o orgulho, as vaidades, as mentiras do sensacionalismo materialista, a Terra hoje serve de uma escola de educação para os alunos reprovados. Todos podemos aproveitar o tempo que aqui passamos nessa encarnação. Encarnação é uma lei também de Deus, dando oportunidade aos seus filhos de recomeçarem. A montanha na Betânia diminuía, os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos, sob sua inspiração. Jesus veio e mostrou que ele estava vindo para fazer uma separação entre duas épocas, antes dele e depois dele. Ele veio mostrar que nas leis de Deus, na verdade, só não existe espaço para violências. Ali, na verdade, nós temos que aprender como funciona a lei de amor para o qual fomos criados e pelo qual fomos criados por Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis dizer, na verdade, que ele estava aqui mostrando o caminho para conhecer as leis da verdade e saber caminhar-se de acordo com os seus ensinos, com os seus ditames, buscando a perfeição. Apagara-se para ministrar humildade e descera para melhor servir. Por isso ele resolveu vir. Ele reencarnou. Ele é nosso irmão. Reencarnou para trabalhar, mostrando quais são os ditames da verdade e como segui-los. Dispensar a intermediários nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. Do dever e da abnegação. Esses são dois aspectos importantes que estão faltando a nós, criaturas humanas. O dever de saber que somos filhos de Deus, o dever de saber que, ao sermos filhos de Deus, devemos estudar as suas leis na ponta da língua,
compreendê-las, assimilá-las pedagogicamente no nosso mundo íntimo, para que de dentro de nós só saia luz, só saia os pensamentos e os atos de acordo com as leis do amor. É aí que nós vamos mudar esse planeta, saindo de um planeta de violência, de provas, para um planeta de paz, de harmonia, porque somos todos irmãos. Devemos parar de incentivar as brigas, as calúnias, os fake news, as mentiras. Somos todos irmãos. O dever e a abnegação. Nós temos, além do dever, que nos dedicarmos ao trabalho do amor. Por isso que no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do cristianismo, a base pedagógica, lá foi colocado pelo codificador, com a orientação dos espíritos superiores, que fora da caridade não há salvação. Nós vamos ter que aprender a nos tratarmos como irmãos, seguindo os ensinamentos de Jesus. Só faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse com você. Prevendo as consequências políticas, sociais e espirituais da sua mensagem na história dos tempos, podia devisar, desde já, as legiões dos que se deixariam sacrificar e se viciar, permanecendo fiéis aos postulados da verdade até a morte infamante. Assim como ele foi crucificado sem ter cometido crime nenhum, muitos outros também o foram, procurando mostrar para a humanidade que acima disso tudo a vida continuava, que o corpo de carne era só um instrumento de trabalho, que nós deveríamos cultivar as coisas do espírito, porque essas são as riquezas que levamos e que levávamos. Ninguém leva daqui a não ser as suas obras, boas e ruins. As boas você vai aprender a dar continuidade, as ruins você vai reencarnar quantas vezes necessárias para aprender a se corrigir, a se enquadrar nas leis do amor. Assim pensando, o Rabi inundou-se de inusitada alegria. Os conquistadores preparavam soldados e mercenários, infundindo o terror, e utilizavam-se das estratégias bélicas estabelecidas pela impiedade, pela espionagem, pela traição. Combatiam corpos, espoliavam cidades, esmagavam as aspirações dos povos enfraquecidos. Reparem que hoje nós estamos, isso era há 2000 anos, hoje nós estamos fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Nós temos hoje 40 guerras para matar os nossos irmãos, esmagar os nossos irmãos, transformá-los em escravos. Você veja com o nosso querido Brasil. É o maior consumidor de álcool, de bebida alcoólica do planeta Terra. Somos o segundo consumidor de drogas. Falamos mal das favelas, dos traficantes, mas quem consome as drogas moram nos bairros de classe média alta, de classe média média e de classe média baixa. Esses são os consumidores das drogas, achando que droga vai fazer você feliz. Quando a droga faz você cair nos abismos profundos da perdição,
das doenças terríveis da alma. E o pior é que muita gente da religião faz alguns cursos de psicologia, de não sei o quê, de psiquiatria, e traz isso para a doutrina espírita. Nós não precisamos disso. Respeitamos todas as ciências. Nós estamos precisando estudar de forma pedagógica as leis da verdade e saber colocar essas verdades em nossas vidas íntimas para que ela deem bons frutos para nós através do olhar, do falar, do ouvir, do agir, do pensar. É isso que nós estamos precisando, que nós chamamos de reforma íntima, reforma moral, reforma do Cristo em você. Cristianizando você de dentro para fora. Mas para isso você tem que estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, os livros seguros, na sequência, como um aluno reprovado. Ele chegar anônimo e partir espizinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a amargura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante, infatigável. Foi isso que Jesus deixou. É essa a maravilha de nós estudarmos Jesus. É uma pena. 95% da população do mundo nunca o estudou como deveria. Quem lê um livro, lendo, só apreende 1%, 2%, 3% dele. Nós precisamos aprender a estudá-lo. É diferente estudar de ler. É diferente de você assimilar pedagogicamente os ensinos e ter a coragem pedagógica interior de começar a trabalhar esses ensinos de dentro para fora. É aí que você vai se educar. É aí que você começa a ser um indivíduo, um obreiro do Senhor, como está aqui no Evangelho, um trabalhador da seara de Deus. Oferecer-lhes os instrumentos desconhecidos até então da concórdia e da mansidão. Olha como é que está o Brasil, uma briga tremenda. É um grupo para cá, outro grupo para lá, os dois se xingam, um procurando contar mentiras do outro, procurando os crimes do outro. É uma brigalhada tremenda. Olha as famílias se desfazendo por brigas totalmente materialistas. Olha as religiões, olha as palestras, olha os assuntos escolhidos pelas palestras. Você vê que é assunto de quem não estuda. Eu fui professor 44 anos, você sabia os professores que não estudavam e queriam dar aula. Está acontecendo isso nas nossas religiões. As pessoas não sabem o que é estudar, se reformar para ser um trabalhador da seara do Senhor. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente, não houve lugar. Ele não tinha lugar, porque o objetivo dele era mostrar como era importante trabalhar as leis de Deus. Ele estava a serviço do seu Pai, o Criador. Todavia, das lições vivas e incorruptíveis do seu amor, brotaram bênçãos, e o punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais que ficavam na retaguarda paulatinamente alcançariam os altos e inamovíveis objetivos a conquistar logo mais. É aí que você vê
se você estudar, não é? Paulo de Tarso, o próprio João, o evangelista. Mas é aí que você vai ver criaturas importantíssimas, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Você vai ver na Revolução Francesa homens que vieram em nome de Deus para mostrar, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, onde ele mostra no contrato social o contrato que você tem com Deus para fazer uma sociedade ordeira, uma sociedade de paz e de trabalho e de progresso para todos, onde todos são tratados como irmãos e todos têm os mesmos direitos de progredir, na razão direta, óbvio, de suas evoluções. E nós criamos, a partir da Revolução Francesa de 1789, nós solidificamos ali a democracia. A democracia é o melhor sistema a ser vivido pelas sociedades, onde todos têm os mesmos direitos, todos devem obedecer às mesmas leis. As leis são feitas para todos, para servir a todos como irmãos, para oferecer a todos os mesmos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas quem não estuda, como a maioria de nós, 90% não estudam, até o pessoal que faz faculdade de direito, de medicina, de engenharia, não estudam o Estado Democrático de Direito, não estudam Jesus. Eles não sabem que a ciência é um dos serviços concedidos por Deus a nós. As vacinas, os tratamentos maravilhosos que estão surgindo para beneficiar todas as criaturas. A educação que deve ser dada a todos de forma igual. A todos. Somos todos irmãos. Você vê que a maioria das criaturas que fazem curso superior, eles querem ocupar cargos nas diretorias, querem ocupar cargo nas federativas, querem ser metidos a saber tudo, querem fazer palestras, cursos, seminários, congressos. São péssimos seguidores do Cristo. A maioria, eu perguntei, eu faço essa pesquisa, a maioria não leu as obras como deveriam ler. A maioria esmagadora. Então, Jesus veio mostrar qual era o caminho, a verdade e a vida. E é isso que está à nossa disposição pelo cristianismo de verdade, os mandamentos, as obras de Jesus, os seus ensinos, os seus discursos, os evangelhos escritos pelos seus amigos e o fecho de alta pedagogia, de profunda pedagogia das 5 obras básicas da doutrina espírita. Era um singelo pólen que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, venceria as distâncias e os tempos. No infinito das horas chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total com as misérias que convulsionavam as mentes e os corações. Recordou-se daqueles homens e mulheres arrancadas de seus quefazeres diários para a incomparável jornada do socorro fraterno. Nem eles mesmos se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio. Estranhas e ingênuas esperanças lutaram entre si, disputando primazia,
sonharam quiméricos triunfos, aspiraram às honrarias banais. Agora, lentamente, aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os seus ensinos vacilantes, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam, por fim, investidos. Ele escolheu companheiros, mas que também foram difíceis, em razão do mundo da época, de aceitá-lo. Muitos precisaram que ele viesse para pegar na mão para ver se era verdade. Muitos, já outros, só de olhar para ele começaram a se reformar. Maria de Magdala, só de olhar para ele viu que ali estava o caminho, a verdade e a vida, que não era o caminho que a sociedade mostrava para ela de mulher fútil, rica, prostituta de alta sociedade. Hoje o que mais temos é a prostituição de alta sociedade na sociedade brasileira e do mundo. Vejam a corrupção como está solta em todos os lugares. As criaturas não querem conversar sobre Jesus. Elas adoram apontar os erros dos outros e fazer as devidas calúnias. Até na religião eles estão fazendo. Porque não estudam. Saíram pela terra qual discreto perfume de poderosa impregnação, e por onde passassem, sem o perceberem, deixariam sinais inapagáveis. Vejam o trabalho de Paulo. Como foi difícil, não é? Na primeira fase da vida, ele falava 4 idiomas, foi preparado para ser o chefe das religiões e do Estado judeu da época. Ele estava sendo preparado para ser todo o grão-mestre das sinagogas de Jerusalém. Ele tinha poder de matar, como matou Estevão e muitos outros. E ele saiu aquele dia autorizado pelo Sinédrio para ir a uma cidade chamada Damasco para matar um indivíduo que teria convertido a sua noiva ao cristianismo de verdade, Ananias. Vejam como que Deus faz tudo perfeito, se encaixando. Ele estava caminhando com o seu exército para chegar em Damasco e encontrar esse senhor, que teria convertido, não fez crime nenhum, teria convertido a sua noiva a ser seguidora de Jesus Cristo. Só isso. E por isso ele iria morrer, apedrejado. É o próprio Ananias que entrega a ele os alfarrábios de Jesus. E ali ele, humildemente, começa a estudar esses alfarrábios e se transforma no Paulo, no seguidor, no trabalhador, talvez o mais importante trabalhador do Evangelho depois de Jesus. E quando já não podia mais caminhar tanto, porque foi a várias cidades a pé, aí ele já escreveu as 14 cartas, que são verdadeiros ensinos de reforma moral para nós. A maioria lê uma vez e acha que já pode fazer palestra. Não entendeu nada. Para você entender as 14 cartas de Paulo, você tem que estudar uns 10 anos. Tem que ler toda a obra espírita. Tem que ler várias obras, por exemplo, como as de Joana de Ângeles, as de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, as de Emmanuel, as de Amélia Rodrigues, de Leon Denis. Ninguém quer ler, mas quer ir lá, ficar 1 hora fazendo uma porção de
fantasias. Acenar a um administrador fiel as esperanças do reino, restituindo-lhe a filha enferma, em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Confundira com o verbo simples e as atitudes desativadas os hipócritas e mentirosos. É muito fácil hoje você confundir os senadores e deputados hipócritas e mentirosos. O povo está seguindo atrás. 80% das criaturas que estão seguindo atrás são hipócritas e mentirosos, não estudaram nada, não leram nada, não sabem quem é Deus, quem é Jesus, que é Deus para nós. Por que que temos a vida temporária na encarnação? O que faremos depois da morte? Ninguém quer saber. Nós queremos as futilidades do poder material, do orgulho vaidoso e das mentiras. Os amigos íntimos comensais de toda hora escolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina, afeição e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limite. Olha o trabalho que Pedro deu a ele, mas se transformou. Pedro, quando fundou, depois da ida dele, a Casa do Caminho, aí era Pedro de verdade. Aí era o Pedro que, na hora em que foi decretada a sua morte, sem cometer nenhum crime, ele pediu para ser colocado na cruz, que era como os romanos matavam, ao contrário de Jesus, de cabeça para baixo. Porque não se achou tão bem equipado para morrer como Jesus. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam, todas as torpezas seriam arregimentadas, as mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis ao seu testemunho, percorrendo a terra. Podia vislumbrar as labaredas e as cruzes, os animais e os gláudios, as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis que movimentariam contra eles, sem lhes diminuir o ânimo, nem lhes quebrantarem a coragem, pois que se sustentavam na igreja da revelação, assentada na rocha da verdade. É essa a verdade que Jesus fala. Com a argamassa do seu sangue, o selo da sua ressurreição. 11 vezes ele apareceu e conversou com todos, ficando reservado ao futuro o resultado do seu exílio por amor. O cordeiro confraternizaria com o lobo e o joio cederia lugar ao trigo, enflorescendo a gleba humana com as bênçãos da paz integral. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Entoavam as vozes angélicas, saudando o Rei excelso que chegava ao sólio do Altíssimo. O divino amigo, além da esfera de sombras em que ficaram os homens embrulhados em paixões e ansiedades, com o espírito tímido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiam através dos tempos. Dois pontos. Pai nosso que estais nos céus. E retornando ao seio daquele que o enviou, sem se apartar, porém, dos lutadores da retaguarda terrena, até a consumação dos tempos. Desde então, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis mãos que se fortalecem ao contrato do trabalho cristão.
Madre Teresa de Calcutá. Procurem estudar essa senhora. Irmã Dulce, na Bahia. Chico Xavier, Divaldo Franco e tantas outras criaturas. Doutor Antônio Lugon, aqui no Espírito Santo. Doutor Antônio Lugon, aqui no Espírito Santo, que soube, no início do século passado, iniciar um trabalho árduo de sacrifício pessoal, porque ele tinha doenças fortíssimas. Ele tinha uma ferida aberta na perna que não fechava há mais de 30 anos. E ele não deixava de viajar pelas estradas de barro, procurando fundar casas espíritas, a fim de estudarem a obra de Deus, a obra de Jesus, a doutrina espírita. Foi um dos homens mais trabalhadores do início do século passado. Por onde passe a hidra da guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem em pós corações abnegados, atendendo a viuvez, a orfandade, o abandono e a miséria. Não mais a impiedade se instalou na terra, nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Em toda parte ele tem estado presente, e o simples enunciado de seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito, do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. É o que está faltando. Em vez de você ficar fazendo palestras, congressos, seminários, em vez de você ser deputado, senador, estude a obra de Jesus, a obra de Deus, através do seu principal emissário, do seu filho mais bem preparado, como modelo para todos nós, guia, orientador seguro das leis, para sermos bons, para plantarmos a paz e implantarmos a paz a partir de dentro de nós e em toda a sociedade. Vamos fazer essa campanha. Não precisa mudar de religião, estude as obras básicas do cristianismo. Mais uma reflexão profunda, graças a Deus, do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, estudando sempre, procurando aprender, preparando um futuro melhor do que quando aqui chegamos, procurando ser brando, pacífico, simples, honesto, direito, paciente, tolerante, caridoso, estudando a caridade para nos tornarmos criaturas efetivas do bem de Deus, do bem de Jesus e dos espíritos superiores, orientadores de todos nós. Muito obrigado pela atenção. Um fraterno abraço aos senhores, às senhoras, a todos os jovens. Que possamos tirar esse orgulho, essa podridão de orgulho, de vaidades de dentro de nós e implantarmos definitivamente o Evangelho aqui dentro. Muito obrigado pela atenção.
Um abraço fraternal a todos os senhores, senhoras e jovens do mundo inteiro.